Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste estarei tirando as dúvidas de algumas pessoas que fazem umas perguntas a respeito das espessuras do PVC que eu utilizo aqui para fazer os trabalhos, as peças das miniaturas. Bem pessoal, aqui eu tenho o tubo de 150 milímetros, este de 100 milímetros, 75 milímetros, esses dois, este de 50 milímetros, este aqui de 40 milímetros, esses dois tubos aqui é de 20 milímetros, este de 32 milímetros e este aqui de 25 milímetros, certo? Bem pessoal, busquei informações junto aos lojistas e também em sites de fabricantes, etc. E a conclusão é a seguinte: geralmente esses tubos que são azul ou marrom, eles são tubos para tubulação com pressão de água, certo? E esses brancos, eles são mais indicado para esgoto. Porém, alguns tubos com os diâmetros maiores, aqui como o de 100 milímetros e o de 150 milímetros, e também o de 200 milímetros, eles não mudam a cor. Algumas marcas mudam as cores, já outras marcas não mudam a cor, muda somente a espessura, certo? A espessura do PVC, certo? Então aqui eu utilizo para fazer as cabines e várias peças, este tubo aqui de PVC de 150 milímetros, que ele tem uma espessura de 3 milímetros, ok? Olha para vocês verem, ele tem 3 milímetros a espessura, certo? E alguns eles têm uma espessura de 3,2 milímetros, certo? 3,2 milímetros, que é o indicado para tubulação de água com pressão, certo? Este aqui é o de 100 milímetros, ele é indicado para esgoto, certo? Então ele tem uma espessura do PVC de apenas 2 milímetros. Porém existe o tubo que é apropriado para tubulação com pressão de água. Ele tem a espessura de 2,5 milímetros. Porém, para mim estar utilizando aqui, eu prefiro os que têm a espessura correta, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, assim por diante, ok? Agora tenho esses dois tubos aqui, que aqui são ambos de 75 milímetros, porém eles têm o diâmetro exatamente de 76 milímetros, certo? Porém, quando a gente vai comprar, ele é o cano de 75 milímetros. Aqui está a diferença das espessuras. Ambos são de 75 milímetros, porém, olha aí para vocês verem. Este tem uma espessura de 2 milímetros, Olha aí, 2 milímetros, que é o indicado para esgoto, certo? E este aqui, azul, tem ele na cor marrom também, é indicado para tubulação com pressão de água. Então ele tem a espessura de 2,5 milímetros, certo? A espessura dele é mais, ok? Ambos têm o diâmetro por fora, de 76 milímetros, certo? Porém, a espessura do PVC, eu olhei para vocês verem, ela tem bastante diferença, ok? Esse é 2 milímetros e esse 2,5 milímetros, certo? Porém, eu juntando
um exemplo aqui, 2 placas dessa de 2, eu vou ter 4 milímetros. 2 placas dessa de 2,5, eu vou ter 5 milímetros. 2 placas aqui de 3 milímetros, eu vou ter 6 milímetros. Ok? Que este aqui de 3 milímetros é o que eu utilizo nas laterais, as cabines, teto, fundo, etc. Ok? Então aqui agora tenho este tubo aqui azul também, de 50 milímetros, certo? Porém o diâmetro dele aqui por fora ele dá 51 milímetros, olha aí para vocês verem, 51 milímetros. Ele tem a espessura de 2,2, certo? 2,2. Então existe o tubo, este aqui é apropriado, né, para tubulação com pressão de água, e o outro, né, que é próprio para esgoto, ele é branco, né, e ele tem apenas 2 milímetros, certo? Ele é apenas 2 milímetros de espessura, certo? Eu não tenho ele aqui, mas segundo a informação é que ele a espessura do PVC é menos, certo? Esse aqui está com a espessura de 2,2 e ele fica com 2 exato. Tenho aqui também o tubo de 40 milímetros, certo? Olha para vocês verem, 40 milímetros. Então a espessura deste, né, é de 1,5, ok? 1,5 milímetros. Porém, tem este tubo aqui de 40 milímetros, que ele tem a espessura de 2 milímetros, que é o indicado para tubulação com pressão de água, certo? Também tenho este aqui de 25 milímetros, ele é marrom, tem ele azul também, certo? E aqui, para vocês verem, olha, ele tem uma espessura, né? Ele tem uma espessura de 2 milímetros. Então, tem ele também com a espessura de 1,5, certo? De 1,5. Este aqui é o de 32 milímetros de espessura aqui por fora, certo? Ele está até um pouco mais de 32, está 32,5. E ele tem uma espessura do PVC de 2,5 milímetros. Existe um azul, né? Aqui já muda a cor, não tem ele branco. Aqui, pelo menos nas lojas aqui na minha região, não encontrei ele branco, né? Tem ele azul, então ele tem uma espessura de apenas 2 milímetros, pouco mais fino a espessura, né? Por último aqui eu tenho em tubos, né? Olha aí para vocês verem a diferença. Ambos os dois eles têm 20 milímetros, um é marrom, outro azul. E este azul aqui, ele tem uma espessura de 1,2 milímetros. 1,2 milímetros, certo? Porém, o marrom, ele tem uma espessura de 2 milímetros, certo? Então, essas são as diferenças. Existem as cores que diferenciam as espessuras do PVC e alguns tubos, esses de diâmetros maiores aqui, né? Alguns fabricantes fabricam eles azul ou marrom, né? Mas porém acha eles brancos com as espessuras de PVC diferentes, certo? Aí como eu expliquei, ok? Então, também tem o PVC de 1 milímetro, né? Que o pessoal me pergunta se eu utilizo o tubo, né? Nesse caso aí eu compro a placa de PVC expandido de 1 milímetro, que é este PVC aqui, né? É o PVC expandido, eu compro a placa dele, então ele tem uma espessura de exatamente 1 milímetro, certo? Este PVC de 1 milímetro, pessoal, eu não encontro, não consigo ele em nenhum tubo de PVC, certo? Para vocês verem que aqui de todos esses tubos aqui, né, o que tem a
A espessura menos é este aqui, porém ele dá 1,2, né? Então aí eu compro este aqui, que é o PVC expandido, ele tem apenas 1 milímetro de espessura, ok? Então, pessoal, aí eu espero ter tirado as dúvidas aí em relação aos tubos de PVC que eu utilizo aqui para fazer as peças, ok? E também já tinha feito há algum tempo um vídeo que tem aqui no canal sobre as espessuras, né, dos PVC, certo? Porém, este eu fiz um pouco mais detalhado, que mostrei aí para vocês a questão da diferença de cores, né, de diferença de espessuras, certo? E também em relação aos dos diâmetros maiores aqui, que algumas marcas fazem eles azuis ou marrom, e também faz branco com as espessuras diferenciadas, né, de 2 milímetros 2,5, 3 milímetros 2,9, 2,8, etc. Ok? Bem, aí eu espero que eu passei essas informações aí para vocês e que vocês, quando for adquirir os tubos para fazer os trabalhos, aí vocês já vão estar cientes da questão das espessuras, ok? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.